aqui no livro de Jeremias, revela para nós qual foi a reação, a atitude que Neemias teve diante de uma crise, diante de uma notícia que chegou para ele, né? E Deus deseja, através da sua palavra, mostrar para nós como nós devemos reagir diante das situações adversas, diante das circunstâncias aí que somos surpreendidos, né, por elas no dia a dia. E o Senhor nos mostra espiritualmente como nós devemos reagir, emocionalmente, como devemos nos posicionar diante das circunstâncias para que haja uma mudança, para que haja uma transformação, para que Deus haja ali e para que nós tenhamos a vitória. Ele diz aqui em Neemias, profeta Neemias, capítulo 1, verso 4, diz: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que faço hoje a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Então veja bem aqui qual foi a atitude. Neemias tinha recebido uma visita ali no palácio do rei, e ele perguntou como estava o povo de Israel, o povo dele, né, ali em Israel. E diz a Bíblia que ele recebeu uma má notícia. Aquele que trouxe a notícia disse: olha, lá o povo está em grande ruína, em pobreza, em miséria, vivendo um período de escassez, de grande dificuldade. Tudo está destruído, né? Os muros caídos, as casas destruídas, as pessoas, né, ali passando por grandes privações. Então ele recebeu essa notícia, e qual foi a atitude, qual foi a reação dele? E quantos de nós muitas vezes recebemos, né, uma má notícia, chega alguém que nos fala algo, ou então nós vivenciamos, contemplamos isso no dia a dia, e às vezes nós reagimos de uma forma, né, com revolta, com indignação, né, às vezes nos voltamos contra as pessoas, mas o Senhor quer que nós tenhamos a atitude correta. A Bíblia diz que ele, tendo ouvido as palavras, ele assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Então o que ele fez? Então quando ele recebeu aquela notícia, ele buscou ao Senhor, ele foi até o Senhor. A Bíblia diz que ele lamentou. Lamentou o quê? Aquela situação. E às vezes a gente lamenta mesmo, né? Porque nós não queremos. Esse lamento é um lamento de um sentimento de querer que as coisas mudem, que não permaneça como está. A Bíblia diz que ele assentou e chorou, ou seja, ele separou um tempo para clamar a quem? A Deus. Ele diz que esteve alguns dias jejuando e orando. Ele tirou um tempo quando ele jejuou, ele se absteve do alimento natural para intensificar a sua oração ao Senhor. Então esse é o caminho, né, que Deus quer que nós trilhemos ele, né? Quando estamos enfrentando grandes lutas, más notícias, situações que estão além da nossa capacidade, às vezes chegam notícias para nós, chegam situações para nós que você vai olhar para você e falar: o que eu posso fazer? Eu não tenho meios, eu não tenho recursos, eu não tenho força, né? Eu não tenho como resolver isso. Gostaria, mas não tenho como. Mas Deus nos lembra que o Senhor pode todas as coisas. Jesus disse certa vez aos seus discípulos: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então Deus não quer que você olhe para as situações e fale: olha, aqui não tem possibilidade nenhuma de mudança, que não pode acontecer nada diferente aqui. Não, Deus disse: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então, se eu estou lutando contra algo impossível, não adianta lutar contra algo impossível, porque eu não vou conseguir vencer na minha força, né, na minha capacidade, porque é algo impossível. A expressão, a situação já diz, é impossível. Mas eu tenho um Deus que eu posso me recorrer a Ele, e Ele é o Deus do impossível. Aí sim, Deus faz com que as coisas impossíveis se tornem possíveis. E de que forma? A Bíblia diz que ele foi até o Senhor
e fez uma oração. Ele diz, primeiro ele reconheceu quem era Deus. Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda aliança e misericórdia por aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Então ele sabia que o Deus que ele estava orando era o Deus dos céus, o Deus que criou todas as coisas. Deus grande, diz a Bíblia, Deus grande e temível. Então o Deus grande, ou seja, o Deus que é maior do que todas as circunstâncias. E ele buscou o Senhor, orou e ele disse, Senhor, tu és o Deus de misericórdia. Ele pediu perdão por aqueles que estavam sofrendo, ele clamou ao Senhor. E se você for ler o restante da história, leia o livro de Neemias, é um livro muito rico, um livro que nos dá muitas esperanças, né? Um Deus que renova a nossa fé. E nós vimos que Deus levantou ali. Deus moveu na vida do rei, Deus deu os recursos que Neemias precisava, pessoas para ajudá-lo, e ele foi até onde estava aquele povo sofrendo, e ali ele foi o instrumento de Deus para mudar a realidade daquele lugar. E eu creio que Deus quer nos usar para mudar a realidade de muitos lugares, mudar a situação de muitas pessoas. Deus quer nos usar, mas Deus nos mostra o caminho, a maneira. Então vá ao Senhor, ore, jejue, busque a Deus, clame pela misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor do justo. Então clame ao Senhor, né, que a sua vida seja um instrumento, né, para clamar por você, por outros, né, pela cidade, pela vizinhança, pelos familiares, né, pela nação. Deus quer usar a sua vida e Deus vai mudar, porque Ele prometeu. Como Deus fez nos dias de Neemias. Quero reforçar com você, leia Neemias, todo o capítulo, são poucos capítulos. Você verá, Neemias, você verá que o Senhor fez grandes coisas ali e Ele fará também. Eu quero orar por você. Quero orar contra as más notícias que têm chegado até você, a sua casa, a sua família, e Deus vai prover o necessário para que haja uma restauração, uma mudança. Pai, eu quero orar contra todas as más notícias que têm chegado até nós, até essa vida que está nos vendo, e eu lhe peço, Deus, que a misericórdia do Senhor se manifeste, que o poder, tu és Deus grande, temível, diz a palavra, que o poder do Senhor venha agora sobre essa vida, Pai, transforma, restaura casamentos, restaura empresas, negócios, vida financeira, saúde. Deus opera nessa vida. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.